Eu sou o professor Mário Fernando e o tema da aula é moda e mediana a nível de ensino fundamental. Medidas de centralidade. As medidas de centralidade são formas de resumir um conjunto de dados com um único valor representativo. Um desses valores é a moda. Então, a definição de moda é o seguinte: a moda é a medida de centralidade que identifica o valor mais frequente em um conjunto de dados. Interessante aqui é que, dependendo da distribuição, podemos ter ela ser unimodal, apenas uma moda, né? Apenas um valor aparece com maior frequência. Pode ser bimodal, ou seja, duas modas. Existem dois valores que aparecem com a mesma frequência. Ela pode, mais do que os outros, obviamente, pode ser multimodal, mais de duas modas. E aqui é uma observação que ela pode ser amodal, não há moda. Isso quer dizer que nenhum valor da lista se repete. Cada um aparece uma única vez. Então, é importante aí essa ideia do amodal. Então, exemplos aqui de unimodal. Apenas temos o 2 repetindo. Bimodal temos o 1 e o 3. Multimodal temos o 1, o 2 e o 3. E o amodal aqui, nenhum valor se repete. Alguns exemplos. Encontre a moda do conjunto 4, 5, 6, 6, 7, 8 e 9. Temos aqui o elemento 6 que tem a maior frequência. Então, a moda é o 6. Identifique a moda. Vamos ver quantas vezes o 8 aparece. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vejamos o 9. 1, 2, 3, 4, também 5 vezes. Vejamos o 7. 1, 2, 3, 4, também 5 vezes. Então, vamos ver o 6, aparece 1, 2 vezes. O 5, 1, 2 vezes. O 10, uma vez. Então, ele é multimodal. E as modas serão 7, 8 e 9. Um comerciante registra as vendas diárias durante uma semana. Está aí o registro. Qual é a moda? Vejamos, ao 15 tem frequência 2, o 20 frequência 2, o 25 frequência 2, então também é multimodal. Multimodal. E as modas são 15, o 20 e o 25. Analise a moda das idades participantes de um evento. Vamos ver 23 aqui uma vez, 2, 3. O 25, 1, 2, 3, 4 vezes. O 22, apenas uma. O 24, 2. Então, a moda é o 25. Aparece 4 vezes. Mediana. A mediana é a medida de centralidade que representa o valor central de um conjunto de dados ordenado. Ordenado aqui pode ser tanto na ordem crescente como na ordem decrescente. Tá? E uma observação é que podemos ter elementos repetidos na lista e na hora que ordenar não há problema algum. Por exemplo, se nós tivéssemos uma lista onde, por exemplo, 2 aparecesse, tivesse uma frequência 3, aí depois tivéssemos o 3, com frequência 2, então não há problema nenhum com esses elementos se repetindo. Então, repetimos eles na lista e seguimos a ordem crescente a partir disso. Tá? Bom, como encontrar a mediana? Primeiro passo, ordenar, obviamente, em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei aqui em ordem apenas crescente para ter um padrão, é mais fácil. Bom, uma vez ordenado, eu vou verificar o número de elementos da lista. Se for um número de elementos da lista
ímpar, a mediana será o termo central, que está exatamente no meio. Se for um número par de elementos, a mediana será a média aritmética desses dois valores centrais. Então, vejamos aqui dois exemplos. O primeiro passo aqui é reparar que está tudo ordenado, né? Então, ó, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, ordenado numa ordem crescente. E nós temos uma quantidade de elementos na lista ímpar. Então, a mediana será o termo central. Como temos 7 elementos, tiramos os 3 anteriores e os 3 finais, o termo do meio é a mediana. Então, ME, que é a nossa mediana, será o 6. Agora, o número par de elementos também já está ordenado, ó, ordem crescente. Então, nós temos aqui 8 elementos. Então, nós vamos dividir essa quantidade por 2, encontraremos a ordem do primeiro elemento. Então, 8 dividido para 2 dá 4, ó, primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto elemento. Nosso aqui é o 4. Pegamos o 4 e o posterior a ele, imediatamente, que é o 5. Então, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. 4 mais 5 dividido para 2, 9 dividido para 2, isso dá 4,5. E reparem que a mediana não precisa estar na lista. Vejamos aqui alguns exemplos. Encontre a mediana do conjunto. Primeiro vamos verificar se o conjunto se os elementos da lista estão ordenados. Nesse caso estão ordenados. Agora verificamos se a quantidade de elementos é par ou ímpar. No caso aqui é ímpar, então o termo central é o 8. Então a mediana, chamada de ME, vai ser o 8. Agora o exemplo 2 aqui, ó, o professor anotou as notas de 15 alunos, mas não está ordenado, então vamos ter que ordenar. O 5 ó, é o primeiro. 6, ele tem frequência 2, ó, aparece 2 vezes. O 7, 1, 2 vezes. 4 vezes, ó. Depois o 8. Vamos ver quantas vezes aqui. 2, 3, 4. Depois o 9. Aparece 3 vezes, ó. E por último aqui o 10. Bom, vamos contar agora quantos elementos na lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o termo central, vamos tirar 7 elementos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Achamos o termo central, vão sobrar, obviamente, 7 elementos depois dele. Então, a mediana aqui será o 8. Exemplo 3. Um comerciante registra vendas diárias durante 10 dias. Está aí o registro. Já está ordenado. Contamos quantos elementos na lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vamos ter que dividir por 2. 10 dividido para 2, 5. Então, achamos o elemento da quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5. E o seguinte, ó. Então, a mediana vai ser 300 mais 350 dividido para 2. Isso dá 650 dividido para 2. Então, a mediana vai ser 325. O exemplo aqui número 4. Analise a mediana das idades dos participantes de um evento. Também não está em ordem. Começa com o 22. Então, 22. Depois, vamos ver, 22 tem mais de um. Ó. Agora o 23. Tem um aqui, outro aqui. Mais um. Agora o 24. O 25.
o 26, o 27 e, por último, o 28. Vamos contar quantos elementos na lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dividido para 2, 7. Então, contamos 7 elementos. 7 primeiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, termo central é o próximo. Obviamente, irão sobrar 7 depois. Então, a mediana aqui vai ser o 24. E por último aqui, contra a mediana das alturas, não está ordenado, vamos ter que ordenar. Tudo dado em centímetros, claro. 150, 150, 150. Agora 160, 70, são 3. Agora 170, 175 e o 180. Contamos quantos elementos na lista após ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ímpar, né? Então, 4 elementos antes. 1, 2, 3, 4. É o próximo aqui. Obviamente, sobrarão 4 elementos depois. Então, a mediana vai ser 160. Tá aí. Até a próxima aula.